Galera, esse rapaz aqui, tá? Entrou em um financiamento de veículo e deu ruim, tá? Vou deixar um pouquinho dele contando aí qual que foi a experiência própria dele, tá? Então vamos acompanhar aí e eu vou passar minha própria experiência também, tá? Por hipótese alguma, financie algo. Por hipótese alguma, mas não sei o que as parcelas. Mano, não financia. Mas é bom se o cara não financiar, o cara não consegue comprar. Não financia. Escuta o que eu tô te falando, tá? Eu tenho 21 anos e muita gente pode achar que não, que eu sou muito novo, mas tipo, eu passei por um perrengue, tô passando por um perrengue horrível por ter financiado esse veículo que cá está comigo. Galera, então vou resumir a história, tá? Então ele financiou um carro, tá? Esse carro ficou com a parcela por volta de R$ 2.000, tá? De parcela. Ele trabalhava numa empresa boa, que ele tinha um salário bom, ganhava por volta de 4.000 e o carro cabia na condição dele, tá? Daí o que que acontece? Ele teve um problema nas pernas, não conseguia trabalhar mais, daí ele resolveu sair desse serviço dele é, com o intuito de fazer Uber, tá? Então ele imaginou que fazendo Uber ele ia pagar as contas dele, só que ele começou a usar o carro começou a depreciar, começou a ter manutenção e ele não conseguiu pagar e ele teve que devolver esse carro, tá? Então, no meu ponto de vista, é que o financiamento também não compensa, tá? Porém, a gente tem que analisar algumas coisas, tá? Eu tive duas experiências, uma comprando um carro à vista, tá? Então, meu primeiro carro foi à vista, eu paguei por volta de 15.000 na época, tá? E eu fiquei 3 anos juntando para comprar esse carro, tá? Porém, na época eu não precisava do carro, tá? Então eu conseguia me virar sem carro, eu ia para a faculdade sem carro, então na época eu não tinha essa necessidade de ter um carro, tá? Eu vou deixar a foto do carro que eu tinha aqui, tá? Era um Renault Sandero. Então esse carro eu comprei por volta de R$ 15.000, mas ele valia na época R$ 20.000, né? Então o que que aconteceu? Eu tinha um amigo que ele sabia que eu estava juntando dinheiro para comprar o carro. A tia dele foi viajar para os Estados Unidos e estava vendendo tudo as coisas dela, estava se desfazendo. Então, como ele sabia que eu tinha um dinheiro já à vista, rápido, ele ofereceu o carro, eu achei uma boa oportunidade e comprei. Galera, você comprar as coisas à vista é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre você vai conseguir. Daí eu comprei esse carro, tá? Comecei a ter alguns problemas no serviço também. É, Nesse serviço que eu trabalhava, era de estoquista. Eu ganhava o salário mínimo, na época acho que era 900 e poucos reais. E daí, como eu tava com o carro, eu comecei a fazer Uber. Com o Uber na época, há 7 anos e meio atrás que eu comecei a fazer, eu já comecei a ganhar uns 3.000, até um pouquinho melhor, tá? Claro que eu tinha algumas despesas a mais, porém aquilo ali melhorou muito minha qualidade de vida. Eu ia para a faculdade de carro, eu trabalhava conforme o horário que eu podia, eu conseguia ter essa flexibilidade de horário, e para mim foi o melhor dos mundos. Mas nem sempre você vai conseguir juntar o dinheiro ali e comprar à vista, né? Então, perfeito. O primeiro carro foi à vista, né? Então eu tinha o dinheiro e tinha o tempo para guardar o dinheiro e esperar pelo carro, né? Já o segundo carro já foi mais pela necessidade. Então, o Uber alterou lá o ano do carro, o Sandero não ia mais se encaixar na modalidade para rodar. E o segundo carro que eu tive foi um HB20, tá? Vou deixar aqui no canto, e ele já foi financiado, tá bom? Porém, a parcela dele sempre foi, eu acho que era 600 e pouco, nunca me apertou. Então, assim, é ruim entrar no financiamento? Eu acredito que é se você assumir uma prestação muito alta ou não caber no seu bolso, tá? Então, esse carro aí eu paguei ele todinho, tá? Terminei de pagar, adiantei até algumas parcelas dele, foi mais rápido. E quando eu terminei de pagar, eu já financei meu terceiro carro. Vou deixar a foto aqui também, tá? Então, esse carro eu financei há menos de um ano e eu já paguei umas 20 parcelas dele, mais ou menos, tá? Porque eu adiantei algumas parcelas. Então, galera, melhor do mundo é comprar à vista. Porém, às vezes você não vai conseguir, às vezes você vai ter que trabalhar longe, vai passar aperto.
Então, assim, se você conseguir financiar e pagar de trás para frente, ou de dar um jeito de pagar certinho, não tem tipo esse rolo todo, jamais financie. Eu tô vendo muito canal falando jamais financie, não financie de jeito nenhum. Porém, às vezes, se você tiver educação financeira, se tiver dentro do teu bolso, se tiver como, daí sim dá para financiar, tá? Eu vejo na minha questão, tá? Então eu trabalho a 18 km de casa e onde eu trabalho não tem como chegar de ônibus, tá? E eu entro 6 horas na academia. Então, assim, como que eu vou chegar às 6 horas na academia de ônibus, entendeu? Aonde eu trabalho. Porém, se você trabalha home office, se você não precisa, se o Uber te atende, eu acho que você não. Ficar sem financiamento, você vai conseguir juntar muito mais dinheiro e criar uma liberdade financeira muito mais rápido, tá? Porém, eu consigo pagar meu financiamento, eu consigo juntar um pouquinho de dinheiro, tô pagando o apartamento também, então eu tô fazendo o que dá para esse financiamento não me prejudicar lá na frente, tá? Então, assim, até o financiamento do apartamento que eu tenho, às vezes o financiamento, você ser certinho com o teu cartão de crédito, com o teu financiamento abre portas, tá? Eu vou mostrar o score aqui, ó, que eu tava ano passado, que eu fui ver. Então, assim, esse score às vezes te ajuda a financiar alguma coisa e tal. Digamos que eu quero empreender. Então eu faço cálculo lá, vou pegar um empréstimo, porém o valor desse investimento aí, desse empreendedorismo, vai custear facilmente o meu empréstimo. Por que não? O mundo às vezes é de quem se arrisca um pouquinho e dá certo, tá? Mas tem que ser muito bem calculado, tá? Porque daí um sonho pode virar um pesadelo. Então é essa a minha experiência. Acompanhem os vídeos aí, é nóis e até o próximo vídeo.